Bem-vindos, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal A Dança dos Livros. Hoje nós vamos falar do Morro dos Ventos Uivantes. O livro foi escrito em 1847 pela Emily Brontë. Ele tem 368 páginas. Esse aqui é o livro que eu li, mas ele tem outras capas, ó. Tem essa capa, tem essa capa. São várias as capas do Morro dos Ventos Uivantes. O livro eu designaria como um romance passional tórrido e insólito. A gente não vê um livro como esse usualmente. Eu vou fazer aquele resuminho para nós começarmos as nossas 5 curiosidades. Morro dos Ventos Uivantes, o nome do livro, é um nome também de uma propriedade. O livro ele se passa entre duas propriedades, que é o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja True Cross. Eles são separados, as duas residências, por mais ou menos uns 6 quilômetros. O livro se inicia então com o Sr. Lockwood, que é o inquilino. Ele vai conversar com o Sr. Radcliffe no Morro dos Ventos Uivantes, nessa propriedade, e ele nota ali um ambiente muito pesado naquela residência. Ele conhece a Catherine, ele conhece o Sr. Radcliffe. Aquela família ali é muito disfuncional. Ocorre então que o Sr. Lockwood ele vai precisar passar a noite nessa residência do Morro dos Ventos Uivantes, e durante a noite ele vê algumas assombrações, ele tem alguns pesadelos, e quando ele retorna para a granja, ele conversa com a governanta, a Nellie Dean. A história é contada pela visão dessa governanta, da Nellie Dean. Tudo que se passa com ela foi uma personagem principal, porque todos os personagens tiveram uma convivência com ela, o Radcliffe, a Catherine. E vamos começar agora com as nossas 5 curiosidades. Bom, a primeira curiosidade, pessoal, eu tive muita dificuldade no início desse livro, porque a Catherine, falava que a Catherine ela gostava do Radcliffe, mas aqui no começo do livro a Catherine ela chama o Sr. Radcliffe de sogro. Então assim, é uma coisa muito confusa, tanto que eu parei o livro, eu tentei ver o comecinho do filme, não entendi também. Eu fui atrás de alguns booktubers para ver se eu entendia, e isso aí me desanuviou um pouco. Dessa forma, eu vou contar só um pouquinho do livro para desanuviar para quem for ler. É o seguinte, a Catherine, do começo do livro, na verdade, ela é a filha da Catherine com o Edgar. A Catherine casa com o Edgar e tem uma filha. Essa filha também chama Catherine, é isso que confunde. Alguns personagens, eles têm os mesmos nomes que os pais, então fica muito confuso. Portanto, é a partir do capítulo 5, capítulo 6, que a Ellen Dean vai começar a contar a história para o Sr. Lockwood, e aí sim a gente entende que o Radcliffe, ele é um filho adotivo. O pai da Catherine, em uma viagem, ele viu um menino na rua, ficou com dó, resolveu adotá-lo. Só que na família já havia um filho, que era o Sr. Hindley. O Hindley é irmão de sangue da Catherine e o Radcliffe é o filho adotivo. Segunda curiosidade, por que esse romance ele é tão diferente assim? Na verdade, os romances, a maioria dos romances é entre a mocinha, que é bondosa, que tem um coração de ouro, e o mocinho, que é um cavalheiro, que faz tudo pela mulher amada. Só que assim, não é bem assim. Aqui, os dois amantes, eles são ruins. A Catherine, ela é uma moça muito mimada, muito egoísta. O Radcliffe, ele é opressor, ele é tirânico. Então, isso que faz o livro ser tão emblemático. Terceira curiosidade. Como eu já mencionei, o livro ele é contado do ponto de vista da governanta. A governanta Ellen Dean, ela é designada para cuidar da Catherine mãe, e ela é envolvida ali naqueles conflitos. Logo após, ela também é designada para cuidar da
Catherine filha, então ela tá no meio ali daquela família conturbada. E tudo é contado para o Sr. Lockwood. Então, o livro ele tem a visão da governanta. Assim como a gente tem o livro que nós vamos falar daqui a pouco, que é Os Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro ele também fala de uma família disfuncional. Nesse livro, quem conta a história é o Nael, que ele é o filho da Domingas. Ele é o filho da governanta da casa e tudo é contado da perspectiva do Nael. A quarta curiosidade é uma passagem do livro que eu achei chocante. Vocês vão ficar muito mais assustados lendo por aqui, mas eu vou contar para instigar vocês a lerem o livro. Vocês conseguem compreender uma pessoa que abre o caixão da pessoa amada para vê-la mais uma vez? Que tipo de amor será esse? Quinta e última curiosidade é sobre o Radcliffe. O Radcliffe, ele vai ser um personagem que vai me acompanhar o resto da vida. Que pessoa opressora, que pessoa tirânica. O Radcliffe, ele consegue conspurcar a convivência com mais de uma geração de família. Ele é uma pessoa inescrupulosa, ele é mesquinho, ele é ganancioso, é uma pessoa horrível. O Radcliffe, de tão detestável, ele chega a ser memorável. O Radcliffe, ele está para a maldade, assim como o Atticus Finch, de O Sol é para Todos, está para a bondade. Eu fiz essa analogia porque sempre quando eu penso em um personagem justo, correto, eu penso em Atticus Finch. E agora, sempre quando eu pensar no personagem demônio, vai ser o Radcliffe. Bom, gente, então vamos para o nosso bônus. O livro O Morro dos Ventos Uivantes, ele retrata a transformação das pessoas para pior. Todas as pessoas aqui no livro, elas passaram por sofrimentos, por dores. Então é um livro um pouco pesado, mas eu adorei ter lido. Ele é um clássico da literatura mundial. E finalizando, vou contar um pouquinho da Emily Brontë. O livro foi publicado em 1847. A Emily Brontë, ela viveu pouco, ela viveu só até os 30 anos de idade. Ela faleceu de tuberculose. Na época, as mulheres elas tinham que publicar livros com pseudônimos masculinos. O pseudônimo da Emily Brontë era Elisabeth. Ela tinha mais outras 2 irmãs escritoras e um irmão. Uma curiosidade é que o irmão da Emily Brontë, ele morreu 3 meses antes dela. Isso impactou tanto a Emily que ela faleceu e o caixão dela media apenas 40 centímetros de largura. Imagina a fisionomia esquálita que ela tava e o quanto ela sofreu, o quanto ela amava esse irmão.